Então, eu vou começar a leitura e fazer alguns pequenos destaques, digamos assim, né? E no final a gente pode, se for o caso, trocar umas ideias também, tá bom? Então vamos começar formalmente fazendo versos de abertura, né? O Dharma é incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Antes de começar a leitura, em primeiro lugar, uma manifestação de gratidão por essa iniciativa da Raquel Kyoho, não por uma formalidade, mas realmente por um reconhecimento. Eu, por várias vias, assim, eu convivo cotidianamente com o sofrimento humano, né? E nesse momento histórico, assim, no mundo inteiro, a gente está vendo uma crise de desesperança mesmo, de desorientação, em virtude de vários fatores, a pandemia é um deles, mas eu acredito que também, principalmente, por um retrocesso histórico, assim, no meu entender, na minha opinião, da coerência nossa como seres humanos em relação ao que nós dizemos e fazemos. E eu faço um reconhecimento aqui, Raquel Kyoho, porque eu sinto nas tuas iniciativas, nesse Clube do Livro, mas também no Crescendo Zen, né? A nutrição, como o próprio Thich Nhat Hanh fala, né? A nutrição dessas sementes de sabedoria e compaixão que existem na sociedade, mas que tão raramente são nutridas nesse nível, assim, despersonalizadamente, generosamente. Então, é um privilégio realmente poder apoiar as suas iniciativas. E eu já manifestei isso pessoalmente, faço questão de fazê-lo publicamente. Então, eu quero iniciar a leitura, capítulo 21, então, muitas formas. O budismo fala dos 4 meios hábeis de um bodhisattva. O primeiro meio hábil é fazer os 3 tipos de oferendas: as dádivas materiais, a dádiva do Dharma e a dádiva do destemor. Quando você oferece coisas boas às pessoas, elas simpatizam com você e tornam-se receptivas, e seus corações se abrem. Dar a alguém um livro sobre o Dharma ou um CD com uma bela canção que pode ajudá-lo a relaxar, esta é a prática da doação, dana. As oferendas de um bodhisattva, todavia, não deveriam ser apenas materiais ou ensinamentos do Dharma. A melhor e mais preciosa dádiva que podemos dar a alguém é a dádiva do destemor, a Abhaya. As pessoas vivem com medo da morte, temem perder seu eu, sua identidade ou desaparecer, tornando-se não existentes. Assim, quando você oferece o tipo de ensinamento, prática e compreensão que ajuda alguém a tocar a sua dimensão suprema e a livrar-se do medo de ser e não ser, essa é a maior dádiva que pode ser oferecida. O segundo meio hábil do Bodhisattva implica praticar a fala amorosa. Você pode ser muito firme e irredutível, mas ainda assim pode usar uma fala amorosa. Você não precisa gritar ou tornar-se hostil para levar sua ideia adiante. A fala amorosa pode comunicar seus sentimentos e ideias para outra pessoa, de forma que ela seja capaz de ouvir e entender mais plenamente. O terceiro meio hábil é sempre agir em benefício dos outros. Você faz o que pode para ajudar as outras pessoas em qualquer situação.
Essa é a ação do Bodhisattva. O quarto meio hábil é a prática de fazer a mesma coisa. Ele tem a ver com a habilidade do Bodhisattva de usar a forma apropriada para conseguir se aproximar dos demais e ajudá-los. Você se parece com eles, veste-se como eles, faz exatamente o que eles fazem. Tornando-se um igual, as pessoas irão confiar em você, aceitá-lo, e surgirá a oportunidade de todos apreenderem o caminho da compreensão e do amor. Esses são os 4 meios hábeis pelos quais um Bodhisattva abraça e serve aos seres vivos. Eu gostaria aqui apenas de fazer um pequeno comentário em relação a esses meios hábeis, porque na minha trajetória, assim, uma vez eu assisti um ensinamento do Dzongzar Rinpoche falando justamente sobre esse tópico. E ele referia essa possibilidade que nós temos, né, como praticantes, de incorporar essa prática na nossa vida cotidiana, fazendo esse ato de generosidade como quem lida com crianças, né? Bastante conhecida essa história das crianças que estão numa casa em chamas e os pais querem atraí-las para a segurança. Talvez vocês conheçam essa história. E o que cabe aí não é criticar ou assustar mais ainda as crianças dizendo do perigo que a casa em chamas representa. Um caminho mais inteligente é oferecer um brinquedo atraente, é oferecer algo que as atraia para longe desse perigo. E eu gosto muito dessa metáfora porque na minha caminhada como praticante eu aprendi muito isso com os meus professores e professoras, no sentido de exercitar essa que é uma das sabedorias Buda, né? Espelhar a realidade das pessoas. E uma expressão que normalmente eu uso assim, que se eu depender do hábito, né, do coromo, das minhas roupas para manifestar os meus votos, eu estou acabado, assim, né? Porque aí realmente eu estou me achando parte de um clube de privilegiados que tem algo mais que alguém. E especialmente morando aqui na Europa, por exemplo, atualmente é até um pouco out of date, assim, é meio, não é normal um monge com a cabeça raspada, é interessante isso, né? São poucos lugares que se usa o nome do Dharma. Isso no início foi um choque para mim, assim, né? Pela minha formação. E aos poucos eu vi que se eu consigo flexibilizar, isso permite, eu não perco nada, né? Permite com que eu me aproxime das pessoas e que eu verifique o quão congruente está a minha prática, de não depender desses elementos que no final das contas são forma, né? E bem, nesses tópicos assim da generosidade, por exemplo, uma prática que eu faço muito no budismo socialmente engajado é ressignificar a questão da prática de dana como abrir a possibilidade das pessoas exercitarem a sua generosidade e não se colocar embora nós sejamos mendicantes, né, como monásticos, não se colocar na posição de alguém que pede alguma coisa porque necessita muito, mas como alguém que abre a possibilidade de exercitar a generosidade. Qual é a sombra que eu vejo normalmente embutida nisso? É a não transparência. Então, é um voto que eu fiz na minha vida, por exemplo, não ter propriedades, porque dessa forma eu posso realmente ser coerente dizendo para as pessoas que aquilo que eu recebo passa por mim e pode então gerar algum benefício para outras pessoas além de mim. Com relação à fala gentil, é, eu tenho uma memória muito forte da minha mãe. Eu nunca ouvi a minha mãe dizer um palavrão na vida. E ela usava sempre uma expressão, ela dizia, nós temos um vocabulário tão amplo, para que usar uma palavra desse tipo? E eu me sinto muito entristecido assim quando eu observo o tipo de linguagem, não apenas a linguagem verbal, mas a linguagem subjacente que vem sendo utilizada na nossa sociedade, de realmente a falta de ternura, né? A falta de compreensão da realidade das outras pessoas. E esse falar a partir do coração, no meu entendimento, passa muito por aprender a ouvir a partir do coração, que tem a ver com esse primeiro elemento, quando nós temos a generosidade de entender as circunstâncias das outras pessoas, né? As causas e condições que levam elas a agir daquela maneira.
E, a partir daí, no meu entendimento também, é absolutamente natural que nós tomemos ações benéficas. Eu compreendo, fica fácil de eu também compreender o quanto elas necessitam da minha compreensão, da minha compaixão. E bem, esse elemento que depois vai ser bem explorado, para mim tem sido assim um grande consolo nesse momento da humanidade, especialmente quando de longe eu contato com a minha família, com os meus amigos no Brasil e vejo a situação em que o país se encontra, né? Então, esses são alguns comentários que eu queria fazer nesse ponto da leitura, assim. Me perdoem se eu me alongar eventualmente. A dimensão da ação de Avalokiteshvara, a porta universal, consiste em estar presente em todos os lugares o tempo todo e manifestar-se de inúmeras formas. Em muitos templos budistas, há uma estátua do Bodhisattva Avalokiteshvara com 1000 braços. Cada braço segura um instrumento ou objeto que representa uma esfera de atividade diferente, na qual o Bodhisattva pode manifestar sua compaixão e compreensão. Em uma das mãos ele segura um livro, que pode ser o texto de um sutra ou um livro sobre ciência política. Na outra mão, ele segura um instrumento de ritual, tal como um sino. Uma versão moderna do Bodhisattva de 1000 braços poderia segurar um computador em uma das mãos. Talvez o Bodhisattva segure uma arma em uma de suas 1000 mãos. É possível portar uma arma e ainda assim permanecer sendo profundamente um Bodhisattva? É possível. Em portões de templos no Vietnã, com frequência você vê duas figuras. À esquerda fica a estátua de um Bodhisattva muito gentil, sorridente, acolhedor, enquanto à direita fica uma figura com uma expressão irada, brandindo uma arma. No Vietnã, o nome dessa figura significa literalmente o Bodhisattva da face ardente. Seu rosto está em chamas, seus olhos queimam, fogo e fumaça saem de seu nariz e sua boca. Esse é o arquétipo da ferocidade, o Bodhisattva guardião, o qual tem a capacidade de controlar os fantasmas famintos. Quando oferecemos comida ou bebida cerimonial aos fantasmas famintos, evocamos esse Bodhisattva para vir e ajudar, pois os fantasmas famintos fazem muito barulho e desordem. Precisamos do Bodhisattva da face ardente. Necessitamos da sua ferocidade a fim de ajudar a manter a ordem, pois só ele pode domar a selvageria dos fantasmas famintos. Ele é um tipo de Bodhisattva delegado. Essa característica da face irada é uma manifestação de Avalokiteshvara, o qual toma diversas formas, como um Bodhisattva gentil, maternal, ou como um Bodhisattva guardião, feroz, e até mesmo como um fantasma faminto, para melhor compreender e se comunicar com aqueles que ela veio ajudar. Algumas dessas manifestações não se parecem com a nossa concepção usual de um Bodhisattva. Se procurarmos por Avalokiteshvara imaginando sempre uma aparência boa e gentil, poderemos perdê-lo. Devemos olhar profundamente a fim de reconhecer o Bodhisattva da compaixão em suas muitas formas, como uma criança ou um adulto, homem ou mulher, como um artista, um político, um músico, um juiz, um jardineiro, um oficial de polícia, um professor do Dharma, como um presidente de uma grande corporação ou como um membro de uma gangue. Para se aproximar dos outros com o intuito de auxiliá-los em sua transformação, você precisa se tornar parte do mundo dessas pessoas, de tal forma que elas o reconheçam e acolham. Assim, você poderá começar a transformar os seus corações. Este é o quarto meio hábil, a prática de fazer a mesma coisa. Em uma gangue, você pode parecer, agir e falar como qualquer outro membro, mas na realidade ser um bodhisattva. Numa prisão, você se manifesta como um prisioneiro e se torna um bodhisattva entre eles. Esta é a ação de Avalokiteshvara. Assim como o bodhisattva da face ardente que, apesar de carregar uma arma, é uma manifestação da compaixão, quando vemos alguém portando uma arma, não devemos concluir automaticamente que seja uma pessoa má. A sociedade precisa de pessoas que sirvam como guardiões,
pois há aqueles que agirão de forma prejudicial e destrutiva em relação aos outros, se não houver quem corporifique a disciplina, a segurança e a ordem. Por conseguinte, alguém que porte uma arma, tal como um oficial de polícia ou um guarda prisional, também pode ser um bodhisattva. Ele ou ela deve ser firme, mas bem no fundo, internamente, há o coração de um bodhisattva. Nossa tarefa consiste em ajudar os guardas e oficiais de polícia, bem como os prisioneiros e membros de gangues, a reconhecerem e cultivarem a sua natureza de bodhisattva. Aprendi muito com um amigo, um oficial de polícia que recebera os treinamentos da mente atenta alguns anos antes, sobre o sofrimento dos membros da força policial na América. É muito difícil para eles realizar seu trabalho. A constante exposição ao perigo, a violência e o modo negativo como muitas pessoas reagem a eles, a cada dia causam mais desgaste aos corações dos policiais. Eles se sentem isolados, desrespeitados e negligenciados pela sociedade. Se os oficiais de polícia não souberem desenvolver meios hábeis, se não tiverem suficiente compreensão e compaixão, então muita raiva, frustração e desespero crescerão dentro deles. Eles sentem que ninguém compreende o quanto é difícil o seu trabalho, pois são vistos somente como opressores. A comunicação entre o policial e a comunidade, a quem supostamente ele deve servir, tende a se tornar limitada. E numa tal atmosfera de hostilidade e desentendimento, alguns membros da polícia abusam de sua autoridade e realmente se tornam opressores. Você pode, portanto, manifestar-se como um ou uma policial e fazer o papel de um bodhisattva que implementa a melhoria da comunicação, a qual será capaz de conduzir a maior compreensão e compaixão. Um bodhisattva policial pode ajudar a organizar uma reunião comunitária, convidando as pessoas a virem escutar sobre como é a vida de um policial. Quando os policiais vão trabalhar de manhã, suas famílias não sabem se eles voltarão para casa em segurança. Sua tarefa é proteger os outros e preservar a ordem, mas eles podem também tornar-se vítimas da violência. Então, o trabalho de um oficial de polícia está cheio de medo, incerteza, e quando você faz o seu trabalho com medo e raiva, você não pode fazê-lo bem. Nós deveríamos compreender o imenso sofrimento dos membros da força policial, guardas prisionais e outros que servem nesse âmbito. Muitas pessoas nessas profissões não gostam dos seus empregos, ainda que continuem atuando. Avalokiteshvara deve aparecer entre eles e tentar abrir seus corações. Um bodhisattva policial pode trabalhar para restabelecer a comunicação entre a polícia e a comunidade, de modo que eles possam falar e escutar um ao outro com compreensão e compaixão. A comunicação é possível. Oficiais de polícia podem ajudar não oficiais de polícia, e não oficiais de polícia podem ajudar oficiais de polícia. Há um caminho adequado a qualquer situação, não importa o quão difícil seja. E o caminho prescrito pelo ensinamento é a prática da escuta profunda, ouvir com compaixão e usar a fala amorosa, um dos meios hábeis do Bodhisattva. Uma vez que a comunicação tenha sido restaurada, teremos esperança e o sofrimento será minorado. Avalokiteshvara nos mostra que mesmo que você deva ser muito firme, mesmo tendo de portar uma arma ou impor autoridade, ao mesmo tempo você pode ser muito compassivo. Você pode servir como um bodhisattva irado, com sua face ardente, mas com um coração terno e profunda compreensão. É assim que você pode ser um bodhisattva nessa manifestação. Para servir como qualquer tipo de bodhisattva, terno, maternal ou como um guardião feroz, entretanto, você tem que ser realmente um bodhisattva. Você não pode agir à parte, apenas parecendo ser um bodhisattva externamente, enquanto internamente seu coração está fechado. Você precisa ter compreensão e compaixão reais para merecer ser chamado de bodhisattva. Se olhar de perto para a figura do bodhisattva de 1000 braços, você verá que na palma de cada mão há um olho. O olho simboliza a presença da compreensão e da sabedoria, prajna. Precisamos de ambas, compreensão e sabedoria, para progredir no caminho. Compreensão e sabedoria ajudam a fazer aflorar o amor, a gentileza e a compaixão. Avalokiteshvara tem tantos braços
porque o amor necessita expressar-se de muitas formas diferentes e por intermédio de muitos tipos de instrumentos. É por isso que cada braço segura um instrumento diferente e em cada mão há um olho de sabedoria. Às vezes, podemos acreditar que estamos agindo a partir do amor. Porém, se nossas ações não estão baseadas em profunda compreensão, elas trarão sofrimento. Você quer fazer alguém feliz e acredita fortemente que está fazendo algo por amor. Essa ação, todavia, pode fazer a outra pessoa sofrer muito. Assim, mesmo que acredite estar agindo por amor, você causa a seu filho ou filha, esposo ou esposa, amigo ou colega, profundo sofrimento, pois não há suficiente compreensão acerca de tal pessoa. É por isso que você necessita do olho da compreensão, da sabedoria, para ser um efetivo instrumento de compaixão. Se você não compreende o sofrimento, as dificuldades e a profunda aspiração de uma outra pessoa, não é possível amá-la. É muito importante, portanto, verificar com ela e solicitar a ajuda dela. Um pai deveria ser capaz de perguntar ao filho: eu entendo você o bastante? Eu o faço sofrer por causa da minha falta de compreensão? Uma mãe deveria ser capaz de perguntar à sua filha: você acha que eu compreendo você? Por favor, diga-me como posso amar você apropriadamente. Esta é a linguagem do amor. Se você for sincero, sua filha ou seu filho irão contar a você sobre o sofrimento deles. E quando tiver compreendido suficientemente, você parará de fazer coisas que os fazem sofrer, coisas que você acredita fazer apenas para a felicidade e bem-estar deles. Compreensão profunda é o substrato do qual o verdadeiro amor é feito. As mãos do Bodhisattva simbolizam a ação, mas as nossas ações precisam ser bem guiadas pelos olhos da compreensão. Alguns de nós servem como bodhisattvas com várias armas. Cuidamos de nossas famílias e, ao mesmo tempo, participamos do trabalho de proteger o meio ambiente e ajudar a cuidar de outros no mundo. Todos somos capazes de estar presentes em muitos lugares desse mundo. Você pode estar aqui e, ao mesmo tempo, por intermédio de sua ação compassiva, estar em uma outra prisão, em uma prisão ou em um país remoto, onde as crianças sofrem de subnutrição. Você não precisa estar presente nessas outras partes com seu corpo físico, porque tem muitos corpos de transformação que podem servir em todos os lugares. Quando escrevo um livro, eu me transformo numa multidão de formas, nas ideias e palavras do livro, a fim de ir a todos os lugares. Cada livro que ofereço é um dos meus corpos de transformação. Posso ir até uma clausura na forma de um livro, ou entrar numa prisão na forma de um vídeo. Cada um de nós tem muitos corpos de transformação, e por isso é tão importante aprender a reconhecê-los. Ser um bodhisattva não é abstrato, mas é uma prática muito concreta que podemos realizar, exatamente como Avalokiteshvara. Nós nos manifestamos em muitos corpos, muitas formas, para ajudar o maior número possível de pessoas. Você tem que estar muito desperto para reconhecer o Bodhisattva em várias formas. Avalokiteshvara pode estar muito perto de você neste exato momento. Você deve ser capaz de tocá-lo, tocá-la, apenas estendendo a sua mão. A compaixão existe, a compreensão existe. Está ao nosso alcance cultivarmos a energia da compaixão e da compreensão, de tal modo que a Avalokiteshvara possa estar conosco todo o tempo de nossa vida cotidiana. E então estaremos bem protegidos com compreensão e compaixão. Uau! Esse então foi o capítulo 21. Eu queria fazer alguns pequenos comentários, assim, eu creio que poucas pessoas aqui me conhecem mais proximamente, assim. Shoei Sensei, que alegria, que honra tê-la com a gente. Muito obrigado pela gentileza. Bom, entre muitas coisas que eu faço na vida, eu sou praticante de Aikido, né? E... Tokushi Sensei também. Que bom. E com os meus senseis eu sempre aprendi isso, assim, né? A verdadeira arte marcial, ela não serve para nos ensinar, assim, a agredir alguém ou para, enfim, né? Ser
como se dizia lá no sul onde eu nasci, assim, né, ser muito macho. Em absoluto, a verdadeira arte marcial ela serve, no meu entender, justamente para me preencher desse temor, de eu não precisar provar nada para ninguém. E aí eu posso olhar para uma situação, qualquer que ela seja, a partir de um estado mental desapaixonado e não identificado, sem medo que a minha identidade seja ameaçada por aquilo que está sendo dito ou feito. Ainda assim, quando eventualmente for necessário, aí eu já me baseio numa outra fonte, né, que foi um grande professor que eu tive, o Marshall Rosenberg. Eventualmente é preciso o uso protetor da força, como o Marshall dizia, né? Porque a nossa natureza humana tem essas sombras, né? E aí existe, no meu entendimento, nós, todos que tomamos os votos, assumimos a condição de bodhisattvas, né? Então, nos cabe fazer essa diferença muito importante entre agressividade e violência. Muitas vezes a agressividade tende a se expressar em violência, mas, no meu entendimento, quando nós exercitamos a prática com um mínimo de eficiência, é possível manifestar um aspecto positivo, se vocês me permitem, da agressividade, que é a assertividade. É realmente pautar a nossa ação no sentido de proteger os valores éticos de uma sociedade equilibrada e baseada em referenciais que proporcionam o benefício de todos os seres. E isso eu gostaria de já antecipar, isso não depende de uma prática budista, né? Sua Santidade o Dalai Lama diz que isso é uma prática de bom senso, não tem nada a ver com prática religiosa, é bom senso diante da relação com os outros seres. Então, quando aqui o Thich Nhat Hanh fala sobre essa questão, por exemplo, dos oficiais de polícia, eu tenho um grande amigo em Porto Alegre que ele é praticante budista e é policial, né? E ele diz como é necessário um equilíbrio para exercer essa ação de proteger as pessoas na sociedade sem cair naquilo que o Paulo Freire dizia que é uma das maiores quedas morais do ser humano, né? Quando o oprimido se torna o opressor do seu antigo opressor. Isso é realmente trágico, porque simplesmente trocou quem exerce o papel. E, no meu entendimento, a proposta, por exemplo, desse texto, quando nos traz essa questão do exercício da prática do Bodhisattva de várias formas, me perdoem, assim, eu sou muito franco, aprendi isso com meu pai. Eu acho que é uma questão de coerência mínima com aquilo que diz que eu digo ser os meus votos. Eu aprendo e eventualmente falo sobre forma e vacuidade, mas aí na minha prática eu excluo alguns aspectos da sociedade, alguns papéis dessa possibilidade de uma ação como Bodhisattva. Então eu estou dizendo uma coisa e fazendo outra. Eu gosto muito de uma expressão de um ensinamento que o nosso querido amigo Lama Santen, lá de Porto Alegre, diz. Ele diz que sempre nós podemos atuar como agentes secretos do Dharma. Onde quer que nós estejamos, assim, a gente pode estar numa situação que não tem nenhuma relação assim, com aquilo que normalmente as pessoas diriam, né? Principalmente nós que assumimos os votos monásticos. Assim. A gente toma uma ação assim, que a pessoa se surpreende, mas de onde é que veio isso? E a gente sai de fininho. Por quê? Porque o que importa a forma que a pessoa reconhece nisso? No meu entender, o que importa é a motivação e o fruto da ação. E talvez eu esteja forçando o raciocínio, mas o que aqui me chamou muito a atenção na conclusão desse capítulo é essa imagem de realmente ser e não parecer. É um jogo de palavras interessante esse, né? Esse ser aqui não tem nada a ver com o que os outros esperam ou o que eles me dão em retorno dessa prática. E isso eu acredito que, longe de desmerecer a prática, ela enobrece, né? Porque é a impermanência, passou, eu esqueço o que foi feito. Né? Totalmente desapegado dos resultados da ação. E um tema que eu acredito que é o que eu me lembro logo vai ser explorado também no próximo capítulo, é um tema assim, até com a minha companheira, frequentemente a gente conversa assim, até rolam algumas faíscas, né? Eu realmente não gosto da palavra amor.
eu tenho uma certa reserva assim, com essa visão ocidental, né? Porque está muito confundido com o amor romântico, né? Com uma grande professora que eu tive, que era a monja assistente do Moriyama Roshi, meu primeiro professor no Zen, ela ensinava isso, assim, né? Que o amor, na visão do budista, pelo menos ela ensinou assim, é o desejo autêntico, a aspiração autêntica que o outro ser seja feliz, né? Se seja um ser realizado, independente da minha circunstância. Assim como a compaixão seria a aspiração autêntica de que aquele outro ser se veja livre de sofrimento. E posso estar enganado, assim, posso ter uma visão deturpada, por eu ser terapeuta de família, né? Mas perdoe-me, eu vejo tanta hipocrisia nessa questão do amor, né? Com tanta discriminação, com tanto desrespeito às formas que as pessoas encontram de demonstrar esse afeto, que realmente eu acredito. O Flávio Gicovati, um psicoterapeuta muito precioso que faleceu recentemente no Brasil, há poucos anos, ele dizia que nós deveríamos trocar essa palavra, né? E criar o mais que amor, né? Que é aquela expressão em que, pelo fato de reconhecer que eu não dependo da outra pessoa, do outro ser, para nada que me é essencial, então eu escolho fazer uma caminhada com esse ser, com essa pessoa, né? Então, a dependência, o medo, né? O medo da perda, o medo de que aquilo não seja uma propriedade minha, eu creio que corrompe essa expressão do amor. E daí a não fazer ações benéficas com autenticidade é um passo. Eu fiz uma tradução simultânea, que quando ele fala de amor, assim, eu fiz essa tradução assim para dizer não é aquele amor que a sociedade normalmente fala, assim. É um amor desapegado, é uma visão mais budista da história, assim. Então são alguns comentários que eu me permito, assim, porque bom, cada um só pode dar o que tem, né? Isso é o que eu sei, então eu não vou tentar teorizar nem fazer altas elucubrações eruditas aqui, porque não é o meu estilo, mas isso é o que eu vejo assim, na minha experiência cotidiana. E aí, finalmente, assim, uma experiência que é muito peculiar, mas que para mim é muito importante, né? Eu tenho uma prática já de alguns anos no budismo socialmente engajado com os Zen Peacemakers. E nessa ordem, né, que foi fundada por um ex-monge, o Bernie Tetsugen Glassman, existem práticas não convencionais, e duas delas me marcam muito, que dizem respeito a esse mergulho numa realidade do outro, né? Uma delas foi a primeira que me atraiu, e hoje eu já realizo como líder dessa prática, é fazer retiros de rua. Então nós vamos para as ruas de uma grande cidade só com um documento e a roupa do corpo. E eu posso desafirmar que eu nunca aprendi tanto sobre a não substancialidade do eu, como ao ficar, por exemplo, 4 dias no Rio de Janeiro ou em São Paulo, só com um documento, né? E convivendo assim intimamente, dormindo, comendo, vivendo, caminhando com aquelas pessoas invisíveis da sociedade, né? Que usualmente muitos de nós não enxergam assim, né? E é muito interessante porque também poucas vezes eu vi tanta nobreza, gentileza, generosidade como vivendo por algum tempo nas ruas de grandes cidades. Porque ali não sobra mais espaço para o parecer. Em São Paulo nós encontramos um senhor que infelizmente agora já faleceu. Ele havia adotado duas crianças que ele encontrou no lixo, né? E um dos filhos dele já tinha 24 anos. E quando a gente terminou o retiro, ele veio conversar comigo e disse assim: Eu soube que o senhor escreve um blog, né? Eu falei: Sim, eu escrevo. E ele disse: Eu quero lhe fazer um pedido. É uma coisa bem simples, assim, se o senhor puder me dar um presente. Eu falei: Pô, por favor. Ele nos ajudou o retiro inteiro, né? Nos dizendo onde é que tinha sopa, onde é que era seguro, né? São Paulo é uma cidade perigosa, assim, durante a noite, né? Para quem está na rua. E eu disse: é o mínimo que eu posso fazer para lhe retribuir. Ele disse assim: Eu gostaria que o senhor citasse meu nome em um dos seus textos. Eu falei: Mas com certeza, mas por quê? Ele disse: Eu quero que os meus filhos se lembrem de mim como alguém digno de memória. Eu falei: Nossa, isso é, assim, é o mínimo que eu posso fazer pelo senhor. Então, uma pessoa que vive há mais de 25 anos nas ruas de São Paulo, né, que só tem um carro que junta lixo nas ruas, que já adotou duas crianças que retirou do lixo, e que me pede como único presente, não dinheiro, não comida, mas que eu ajude que o nome dele seja digno da memória dos filhos. E se isso não é nobreza, eu não sei o que é nobreza.
E realmente assim isso me marcou, porque eu vi, pelo menos na minha opinião, assim, que enquanto eu não desenvolver essa capacidade de ver, de abrir o meu olho e ver, né, em qualquer ser, né, por mais mal cheiroso que seja, né, um, uma possibilidade de maestria, a minha prática ainda não está suficientemente boa. E aqui eu quero mais uma vez, eu, eu, eu sei que isso talvez não seja o mais correto, assim, mas eu quero mais uma vez referir o ensinamento que o Shoei Sensei me deu. Eu estava assim, em palpos de aranha ali, né, antes do meu Rosenshiki, e o Shoei Sensei chegou e disse assim: nunca esqueça de uma coisa, o que você está fazendo aqui, o que você está sendo pouco a pouco treinado, é se tornar capaz de servir aos outros seres. E se isso para mim não é expressar sabedoria e compaixão, eu quero aprender outra coisa. Eu respeito qualquer opinião, entendeu? Mas eu sou, ainda ontem eu estava numa live assim, perguntando por que essa história, né, de ação social e ambientalismo, né? Eu também trabalho no programa sobre sustentabilidade. Eu disse, olha, porque eu sou um bom vivan. Eu gosto de me sentir bem. Então, veja bem, forma é vazio, não faz diferença alguma, é tudo ilusão. Eu vou fazer aquilo que me faz sentir bem. Então, eu vou estar lá no clube de leitura com a Raquel San, né? Eu vou participar de campanhas que eu acho que têm valor, porque não faz diferença. Né? Diante da impermanência não faz diferença, então eu vou fazer o que me faz sentir bem. Se tem uma ilusão para nutrir, eu quero nutrir essa. E isso, para mim, deveria fazer uma diferença. Assim. É nesse sentido que eu refiro à coerência entre aquilo que eu faço na almofada de meditação, ou como, vou voltar ao Aikido, que o meu sensei dizia assim, pessoal, aqui é treino. A prática é quando a gente sai pela porta do dojo. Aqui a gente está junto, está todo mundo querendo se ajudar uns aos outros na sua prática. Mas quando a gente sai daqui, aí que nós temos que ter olhos para ver como é que esses outros seres estão tentando nos ensinar. E esse, para mim, é essa escuta, esse olhar nas mãos, esse olho nas mãos que o Tai refere no seu texto. Muito bem, vamos ao próximo capítulo, então. Capítulo 22. Mente atenta ao amor. Os versos no capítulo 25 do Sutra do Lótus descrevem como o portal universal é capaz de nos libertar de situações perigosas. Em todo caso, a chave da nossa liberação é a mente atenta no amor e na corporificação do amor e compaixão do Bodhisattva Avalokiteshvara. Em virtude da constante mente atenta do ouvidor do som, o Sutra nos diz que seremos libertos de todo perigo e sofrimento. A mente atenta é a chave que nos permite discernir e agir sabiamente, responder apropriadamente, saber o que fazer e o que não fazer em uma situação perigosa, a fim de obtermos o melhor resultado. Olhar profundamente e praticar mente atenta ao amor ajuda-nos a sermos lúcidos e amorosos. A lucidez e a generosidade amorosa servem como uma forma de proteção para nós, guardando-nos de todos os tipos de perigo. Normalmente acreditamos que o perigo vem do exterior. A maior parte do perigo que enfrentamos, porém, vem de dentro de nós mesmos. Sem uma visão clara, nosso medo e incompreensão podem criar muitas situações perigosas. Ilusão, raiva e ansiedade são as aflições básicas, as quais podem ser curadas e transformadas pela prática da mente atenta ao amor. A mente atenta ao amor pode nos ajudar a estancar imediatamente o sofrimento e conduzir-nos para longe de farpas venenosas. Sabemos que a compaixão deve ser acompanhada de compreensão e sabedoria, prajna, pois, sem compreensão, a compaixão profunda torna-se impossível. É por isso que a prática da compaixão começa com a prática de olhar profundamente, vipassana. Quando praticamos mente atenta, obtemos uma profunda compreensão da situação, e dessa profunda compreensão, a compaixão flui naturalmente. Prajna trará amor, gentileza e compaixão. Se você está em conflito com outra pessoa, a primeira coisa que você deve fazer é procurar compreendê-la profundamente. Olhando profundamente, você enxergará dentro do sofrimento dela e não desejará machucá-la, puni-la
ou fazê-la sofrer nunca mais. É assim que a compreensão ajuda a tornar o amor possível. E o amor também ajuda a nossa compreensão a se aprofundar. Quando você sente simpatia e amor por alguém, está numa posição melhor para compreendê-la. Se não tem simpatia por essa pessoa, se não a aceita, então você não terá chance de compreendê-la. Afeição e amor ajudam-nos ao longo do caminho de Prajna e aumentam a nossa energia compreensiva. Compreensão e amor são interdependentes. Amor se faz de compreensão e compreensão se faz de amor. A mente atenta ao amor pode ajudar-nos de muitas maneiras. Suponha que você está dirigindo seu carro e tem consciência de que seu filho o espera em casa. Se praticar mente atenta ao amor e se lembrar de seu filho que o espera em casa, você estará com a mente mais atenta e dirigirá com maior segurança. Talvez você tenha vontade de ingerir alguma bebida. Praticando mente atenta amorosa, entretanto, você se lembrará do seu filho e que dirigirá logo em seguida. Mesmo que esteja com muita vontade de beber, pois isso traz uma sensação prazerosa, a prática da mente atenta ao amor irá ajudá-lo a escolher não ingerir álcool naquele momento. É uma boa medida pôr uma fotografia do seu filho ou de uma outra pessoa que você ame no painel do seu carro. Assim, quando dirigir, você se lembrará da prática da mente atenta ao amor e dirigirá mais defensivamente. Você pode guardar uma fotografia da pessoa que ama em sua carteira, onde poderá contemplá-la com frequência. Essa fotografia pode representar Buda ou um Bodhisattva, pode ser o seu filho ou filha, a sua esposa, companheira, ou mesmo um animal de estimação muito querido. Qualquer ser amado pode inspirar você a estar com a mente mais atenta, a cuidar melhor de si mesmo. E cuidando melhor de si mesmo, você cuida dos seus entes queridos. Esta é a prática da mente atenta ao amor. Você não tem que ser uma pessoa muito religiosa ou fazer muitas práticas devocionais. Precisa apenas ter em mente aqueles a quem você ama. Chamar o nome de Avalokiteshvara é um dos meios de despertar a energia da compaixão em seu coração. Quando algo ou alguém oferecer frescor, alegria e gentileza amorosa, a imagem dessa pessoa ou coisa torna-se o objeto de sua mente atenta. Não somente uma pessoa, mas também um lugar pode corporificar compaixão e compreensão. Suponha que você vá para um village e admire o cenário, o meio ambiente e a vida da sangha lá. Mesmo quando estiver longe de Plum Village, você sempre se lembrará de lá quando recordar algo do frescor e da alegria do lugar. Desse modo, recordar da forma, da visão ou do som de uma manifestação de compaixão ajuda você a sofrer menos. A cada vez que lembra, que está consciente dela, que vê com seu olho mental aquele belo lugar, então imediatamente o elemento da compaixão e compreensão nasce em seu coração. Mente atenta ao amor é a prática que pode arregimentar o néctar da compaixão e compreensão em nós, ajudando-nos a evitar todo tipo de perigo. Quando você é capturado pelo desejo, a mente plena de compaixão pode ajudá-lo a se libertar desse enredamento. Nas tradições chinesas dos sutras, desejo é claramente interpretado como o desejo sexual. O termo, na verdade, se aplica a todos os tipos de desejo, desejo por fama, poder, riqueza e assim por diante. Quando corre atrás de dinheiro, fama e poder, quando permite que a chama do desejo arda, você sofre muito. E se você não souber como praticar, o fogo do desejo sexual inadequado também poderá queimá-lo e fazê-lo sofrer. Como a mente atenta ao amor e à compaixão podem ajudar você a sofrer menos? Antes de começar um relacionamento sexual com alguém, pratique mente atenta. Olhe profundamente para a situação da outra pessoa e da sua própria. Irá o ato destruir as suas vidas ou criar muito sofrimento para as pessoas que você ama, para a sua família? Consciência e mente atenta trazem compreensão e sabedoria faz surgir amor e conduta sábia, o tipo de compreensão que ajuda você a se abster de realizar ações que conduzirão ao sofrimento. É assim que a mente atenta, plena de compaixão, pode preservar você de ser queimado pela chama do desejo. Um bom professor sabe que o treinamento da mente atenta, tendo um caso com um ou uma aluna, ele destruirá essa pessoa, destruirá a sanga
e destruirá o seu ideal de compaixão. Como um professor, você sabe que a felicidade e bem-estar da sanga depende do seu comportamento, e você não quer que a comunidade sofra. Isto é muito natural. Dessa forma, é muito fácil praticar o terceiro treinamento da mente atenta, quando pensamos nele como uma prática amorosa. O aperfeiçoamento da prática dos preceitos, Shila, uma das 6 perfeições do Bodhisattva, não é realizado por intermédio de trabalho ou esforço árduo, mas através da energia da compaixão em você. Consciência, mente atenta e compaixão fazem a prática dos treinamentos da mente atenta serem muito fáceis. Uma vez que o amor esteja presente em seu coração, você não precisa fazer nada. Pode praticar os treinamentos da mente atenta com perfeição muito facilmente, sem nenhum esforço. Sempre que a energia da mente atenta, compassiva nasce em seu coração, você pode ser liberto da avidez. É como um milagre, não um trabalho extenuante. A prática do amor, da mente atenta ao amor, é esplêndida. É realmente um portão universal. A compaixão torna possível que nos relacionemos com outras pessoas e outros seres vivos da melhor maneira possível. É por isso que a prática visa fazer fluir o néctar da compaixão. Sem compaixão, nós nos tornaremos completamente secos, sozinhos e isolados. As pessoas que não têm compaixão são as que mais sofrem no mundo. Elas são terrivelmente sozinhas. Aqueles que agem com crueldade, que não têm amor e compaixão em si, sofrem demais. Elas precisam da nossa ajuda, não de punição ou retaliação. Muitos vietnamitas passaram pela experiência particular da guerra, e nós sabemos que a guerra envolve muita crueldade. Durante a guerra no Vietnã, soldados americanos torturaram membros da guerrilha vietnamita para obter informação. A função da CIA consiste em reunir informações, pois é a agência central de inteligência. Mas são tais métodos realmente inteligentes? Inteligência tem a ver com sabedoria, com compreensão. Sem compreensão não é possível haver compaixão. Se for realmente inteligente, você sabe que criar sofrimento para os outros somente trará mais perigo e sofrimento de volta para você. Qualquer violência cometida contra outra pessoa é, na verdade, um ato de violência contra nós mesmos. Se não entende essa verdade básica, você sofrerá mais e mais. Se você for vítima de tortura, será mesmo difícil não sentir raiva contra aqueles que o maltrataram. E os veteranos americanos sofrem profundamente devido ao fato de terem matado ou ferido gravemente pessoas. Como podemos ajudar tanto as vítimas quanto os perpetradores da violência? Por intermédio da mente atenta compassiva e da mente atenta às que nos faz sofrer. Esta pessoa na minha frente, embora tenha feito coisas cruéis a mim e aos outros, embora tenha perdido contato com sua humanidade, também é, ela mesma, vítima da violência e da crueldade. Vou praticar a fim de ser capaz de vê-la com os olhos do amor e ajudá-la a entrar em contato com a sua humanidade. Sem compaixão e amor, você será vencido pela raiva e pelo ódio em relação à pessoa que feriu você. Há aqueles tão cruéis, capazes de coisas tão terríveis, que você não consegue crer tratar-se de seres humanos. Há muitas pessoas como essas no mundo, na América do Sul, na América do Norte, na África, na Europa, no Oriente Médio, na Ásia, em todos os lugares. Você pode pensar que, se tivesse uma arma na mão, atiraria em alguém assim naquela mesma hora e lugar. Mas você atiraria em um Buda? Nós sabemos, através do Sutra do Lótus, que todos têm a semente da buditude. E sabemos que juntar ódio com ódio, violência com vingança e retaliação, jamais poderá conduzir ao fim do ódio e da violência. O amor é a única força capaz de proteger a nós mesmos e aos outros do mal. A primeira coisa que você nota quando pratica a mente atenta compassiva é que você não sofre mais. Quando tem suficiente energia compassiva e amor, seu coração cresce e você pode abraçar tudo e a todos, mesmo aqueles a quem chamamos de inimigos. Quando puder olhar profundamente para seu inimigo e ver que ele é uma vítima de ideias, noções e má informação, de condições de sua própria vida, cultura e sociedade, então você pode permanecer calmo. Seu coração pode se abrir
e você terá uma chance melhor de ajudá-lo a entrar em contato com sua humanidade, sua inata natureza de Buda, e transformar suas sementes de ódio e violência. A prática de Avalokiteshvara nos permite ouvir e olhar profundamente, a fim de compreender. Com compreensão, a compaixão emerge dos nossos corações e nós sabemos o que fazer a fim de ajudar. Muito bem. Aqui ficou hard, né? Não no mau sentido do termo, no bom sentido do termo. Eu queria fazer apenas alguns pequenos comentários. Eu gosto muito dessa noção da compaixão espontânea, assim, e tendo pretensiosamente a pensar que quando eu faço algo planejadamente em termos de manifestar compaixão, um pouco da autenticidade se perde. Eu sou um amante, um estudioso da natureza, assim, e eu gosto dessa imagem agora que é primavera, assim, né? Não há esforço algum as plantas em florescerem, assim, chegou o tempo, elas florescem. Então, eu procuro despertar esse tempo, né, de uma prática espontânea e autêntica, assim, de uma atitude compassiva. E se eu for honesto, assim, com vocês, eu teria que lhes dizer que nesse momento a prática mais profunda está sendo cumprir o primeiro preceito puro, assim. Se eu não desejar mal para alguém, já está muito bom, assim, tá louco de bom, como se diz lá no sul, né? Aí depois, daqui para frente, eu faço o resto. Por quê? Porque eu tenho tido contato assim com situações realmente que é uma grande tentação assim, que desejar que a coisa se exploda, assim, né? Hoje a gente estava almoçando aqui com um jesuíta que aqui na Suíça ele é uma grande referência porque ele foi aluno de um Roshi no Japão, o Niklaus Brancher, e ele pratica, né, meditação. Ele tem um centro chama La Salle House, que promove sessins. Ele foi reconhecido como professor, né? Ele é um sensei no Dharma. E a gente comentava algumas coisas e ele dizia justamente isso, assim, né, que muitas vezes a solução para ele, né, ele é um padre, né, ele diz assim, muitas vezes para mim a solução seria uma bomba na igreja, assim. Mas realmente por uma série de questões assim, eu não devo fazer isso. Não apenas porque não é socialmente correto, mas principalmente porque não é coerente com tudo aquilo que dá sentido para a minha vida. E eu acho isso muito lúcido, poder sair de uma formalidade da prática que afirma algumas coisas porque é bonito de dizer e realmente entrar numa prática pé no chão, assim, né? Eu penso em termos conceituais que muito desse capítulo, na minha compreensão, diz respeito a nós largarmos mão de tantos compromissos morais e abordarmos mais as questões éticas da nossa vida em sociedade. Eu creio que a ética tem muito menos a ver com julgamentos e conceitos do que a moral, pelo menos como eu entendo. E me marcou muito, assim, nesse texto, essa afirmação: as pessoas que não têm compaixão são as que mais sofrem no mundo. Elas são terrivelmente sozinhas. Pode ser a menor pretensão assim, da minha parte, mas quando eu olho nessa tela, assim, vejo as pessoas que eu conheço, com quem eu já convivi, e que me trazem à memória todas as pessoas a quem eu dedico afeto nessa vida, eu penso, eu não dou conta dos méritos que eu já mereci, que eu já tive o direito de desfrutar nessa vida, porque eu jamais vou me sentir sozinho, né? Simplesmente por perceber que eu tenho pessoas a quem admirar, que eu tenho as pessoas a quem respeitar e que essas pessoas me respeitam e de certa forma admiram, porque pelo fato de me respeitar me concedem a sua presença, os seus ensinamentos e a sua prática. Para mim é básico, assim, na consciência da interdependência, é isso. Como é que eu vou me sentir sozinho se eu posso conectar com o contentamento de alguém no mundo? Como é que eu posso me sentir sozinho se eu posso me conectar com o sofrimento de todos os seres no mundo? E isso, no meu entendimento, tem a ver com a minha responsabilidade como praticante. Não tem culpa alguma envolvida. Como fruto disso, como fruto do exercício dessa responsabilidade, eu faço práticas na sociedade. E isso começa pelas roupas que eu visto,
pela alimentação que eu faço, pelas atitudes. Agora, eu olho aqui no canto da tela, eu vejo o Jochen San, como ele nos recebeu também, né? Tava como um chussou quando a gente chegou lá, né? Simplesmente chegar num ambiente estranho, assim, ser recebido de uma forma gentil, cordial, no sentido mais profundo do termo, isso muda a tua experiência, né? Não entendendo quase nada do idioma, o acolhimento, né? Que ensinamento tem nisso? Então, isso me dá a chave para abrir esse portal que o Tai fala nesse texto, de uma prática realmente baseada na mente atenta ao amor, sem romantismo. E para finalizar, assim, eu queria fazer duas relações aqui com a minha vida mais cotidiana, assim. No programa que eu trabalho, né, no Gaia Education, a gente tem alguns professores de referência. E um deles é o Charles Eisenstein, que é uma grande referência nas novas economias. E o Charles fala num livro dele, que também tem um vídeo, O Mundo Mais Belo que Meu Coração Sabe Ser Possível. Ele fala assim, o que aconteceu que tornou possível que esses seres humanos fizessem o que fazem com outros seres humanos. E ele se refere a muitas coisas que acontecem, né? Aí eu trago para uma experiência que eu tenho tido há alguns anos de uma vez por ano, esse ano a gente não pôde por conta da pandemia, mas eu tenho ido como oficiante budista para um retiro de 5 dias, 6, né, 5 dias completos, dentro dos campos de Auschwitz-Birkenau. E sempre é um retiro intra-religioso, com representantes cristãos, budistas, judeus e muçulmanos, e sempre há pessoas alemãs, judaicas, palestinas, polonesas, todas as facetas dessa tragédia representadas. E eu quero lhes contar isso porque o Bernd sempre falava isso. Auschwitz-Birkenau, os campos, não são lugares de desesperança. Eles são lugares de crença na humanidade. Porque se nós, como sociedade, sobrevivemos àquele horror, nós podemos superar tudo. E alguns dos atos mais nobres da história humana foram praticados dentro dos campos. E da minha experiência, algumas das pessoas em maior sofrimento que eu vi foram a terceira geração daqueles alemães que exerciam papéis de perpetradores nos campos. Normalmente o sofrimento era maior dos participantes do retiro ligados aos perpetradores do que às vítimas. Isso para mim foi um insight, assim. Não é o menor o sofrimento de quem tem a memória de ter causado sofrimento. Isso para mim foi um grande ensinamento bem, como eu disse antes, cada um pode dar o que tem, né? Eu fiquei muito tocado por esses capítulos, Raquel Querro, e te agradeço pela oportunidade, pela escolha, assim, né? Que eu acho que não foi uma escolha, mas enfim, é muito bom poder ter ensinamentos, contato com ensinamentos desse tipo e poder compartilhar de uma prática, de uma sanga tão brilhante assim, que está em vários lugares do mundo, né, em vários fusos horários, aí, confusos horários. E é isso. Por esses tipos de fatos, de momentos, vale a pena estar vivo, mesmo em momentos históricos tão desafiadores. Que bom que a gente tem o consolo do Dharma, da prática e de uma sanga tão preciosa. Então, da minha parte é isso. Perdoem por ter me alongado um pouco e fico aberto assim a também receber ensinamentos. Aí temos vários senseis na sala. E, bom, se serviu de alguma coisa, como diz a minha professora Koen Hiroshi, né? Serviu de alguma coisa, aproveite. Se não serviu, esqueça. Mas, acima de tudo, aproveite a sua vida, aprecie a sua vida. E um lembrete agora no sábado é o memorial de Maizumi Hiroshi. É um professor muito importante que vai ser celebrado mais um aniversário de falecimento dele. E foi dele que a gente recebeu esse ensinamento, né? Aprecie a sua vida. É isso, Raquel. Muito obrigado. Eu arrependi o ano passado de não ter gravado os encontros, né? Eu não sei por que a gente não gravava, porque são tão preciosos, né? E sua fala é tão lúcida, monge, tão socialmente engajada, mas não nesse sentido piegas que a gente escuta muito, né? Do socialmente engajado. É uma prática de fato social, né? Não institucional e não comercial, porque é o que a gente tem visto. Eu ando atacada, já falei isso aqui, né? Estou muito em crise
com a falta de ação assim do Zen tem me incomodado profundamente, e eu fico de novo assim feliz o dia que o monge Yakusan veio aqui também, que é um monge que tem uma prática social, né? Ele está na sociedade, está com as pessoas, ele está fazendo um trabalho mesmo que não seja um bodhisattva, ele está tentando ser um bodhisattva todos os dias, né? Com as pessoas, no pé da cama das pessoas. Eu acho que é isso, sabe? Essa referência que você falou bem no começo. Eu não sei se eu estou fazendo certo, mas eu vou fazer o que eu acho que é bom, assim, o que eu entendo como bom, né? Como socialmente aceitável, como socialmente benéfico para as pessoas, porque eu também enxergo o budismo, né? Não o Zen, o budismo e a prática budista, o trabalho do budista, o caminhar do budista pelo mundo assim. Eu não vejo muita função nas palavras, eu vejo bastante pouca função, na verdade, nas palavras que não têm reflexo coerente na prática. Então, fico super agradecida, né? O mérito é todo seu, o benefício é nosso, né? O mérito é todo seu. Muito obrigada pela sua prática. Eu não sabia eu quero saber um pouco mais sobre os Zen Peacemakers, se o senhor tiver alguma coisa para mandar, até para eu mandar para todo mundo do grupo também, né? Eu achei muito bonita essa prática de desprendimento completo, né? Porque você vai viver como um indigente, né? Na rua. E eu posso estar enganada, mas quando eu estava no Japão, o ex-aluno do meu professor, ele foi fazer uma prática um dia de takuhatsu, né? E ele me falou exatamente isso que você falou. A gente aqui, né, nesse ambiente, a gente não está precisando de nada, né? Tem comida, tinha dinheiro para comprar um incenso, estava tudo certo, mas eu preciso que as pessoas se movimentem o doar, né? Então ele desceu a montanha, eu lembro direitinho, para fazer esse movimento de dar oportunidade às pessoas de movimentarem bondade, né, e generosidade. Não simplesmente o dinheiro pelo dinheiro, porque o dinheiro pelo dinheiro é relativamente fácil. Para nós aqui que estamos dentro dessa tela, não tem ninguém aqui em situação de indigência, né? Então, a gente, Exogibe está precisando, a gente faz uma vaquinha, vai lá, todo mundo colabora, alguém tem alguma dificuldade, a gente junta, né? Mas é uma coisa mais, não é só o dinheiro pelo dinheiro, né? É muitas outras coisas que estão movimentando atrás daquela dana, né? É você realmente oportunizar as pessoas isso. Muito obrigada, viu, Monte Corro? Muito obrigada mesmo. Fiquem à vontade, viu, gente? Se quiserem fazer pergunta ou comentário, né? Qualquer pessoa, Mugai San, estou feliz que você apareceu, viu? Só porque tem um peacemaker hoje aqui, né? Ó, tô de olho. Mugaissa, a gente está colocando ele numa obrigada de dar ensinamento. Quem já viu ele escrever, assim, é uma coisa maravilhosa, né? Muito, muito tímido, mineirinho, né? Mineirinho ficando quietinho. Perdão, Tom Justiça. Mas é um prazer estar de volta aqui. O meu trabalho é que tem me impedido, inclusive nos encontros em Peacemakers frenteado pelo Korro Sensei, tá uma fase meio conturbada, só por isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui. Alegria. Magna tem uma pergunta. Quer ler, Shoei-san? Falar alguma coisa? Boas noites aí no Brasil, boas noites por suas terras, Corro-san. Eu sei que aí já é de madrugada, né? Eu agradeço muito pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Muito obrigado. É sempre um prazer te ouvir e praticar convosco. Aqui eu vejo que tem duas questões. Uma, a Vera colocou aqui: será que não é ego julgar
o fazer do outro. E aí, logo em seguida, a Magna também coloca uma pergunta, né? Boa noite, tenho uma pergunta. Algumas vezes fazemos o bem para sentir que somos bondosos. Isso pode prejudicar a gente avançar na prática correta? Cito o exemplo da gente ficar se identificando demasiadamente em passar uma imagem de ser do bem. Se a resposta for sim, de que maneira podemos perceber a prática da bondade como algo que está gerando um produto de bem-estar do ego? Corroçandoso. Eu acho que as perguntas difíceis devem ser direcionadas para o Shuei Sensei. Olha, Magna, eu vou interromper o Tokushi Sensei ali, que ele já tinha levantado a mão, mas eu vou permitir só fazer um comentário aqui. Eu vou começar pelo seguinte, a minha avó, que era analfabeta, tinha um ditado que ela dizia assim, o ótimo é o pior inimigo do bom. Então, muitas vezes, ainda que seja um exercício do ego, o Gandhi dizia, para quem tem fome, Deus tem a forma de um pão. Então, ainda que eu vá, entre aspas, lustrar o meu ego por dar comida para alguém que tem fome, ainda assim é melhor do que virar o rosto. Porque dá tempo depois de colocar o ego no seu lugar, mas para quem tem fome, às vezes não dá tempo, assim, porque dói muito, né? E de resto, que eu creio que foi uma pergunta anterior, de julgar o fazer dos outros, o meu controle de qualidade é o seguinte, é quando não faz mais diferença alguma. É essa espontaneidade da ação que surge do fato de não haver outra coisa a fazer. E eu sinto esse contentamento, por exemplo, quando eu vou para a prática sem qualquer preocupação com que resultado ela vai ter. A prática formal, eu quero dizer, né? E aí realmente é algo que traz muito para mim disso que todas as tradições espirituais que eu conheço referem, de um retorno a uma espontaneidade depois de ter passado por toda a preparação. Me parece que os grandes mestres, eu, por exemplo, sou um grande admirador do Kodo Sawaki Hiroshi, né? É aquela como que uma ingenuidade que tem uma profundidade que é incompreensível pela mente discriminativa. E isso, para mim, é a grande diferença. Mas, paradoxalmente, na minha opinião, é impossível chegar a esse estado de um florescimento espontâneo da bondade que não tem a ver com resultado, enquanto houver o próprio conceito de que aquilo é uma bondade. E isso, para mim, é muito difícil compreender fora de uma experiência radical do Zen, da mente do Zen. Já não faz diferença, o conceito de vacuidade está ali, mas ainda assim, isso é transformador. É como que um koan. Não faz diferença, mas ainda assim é tudo que deve ser feito. E, bom, cada um pode falar de si, né? Eu, sinceramente, não tenho a pretensão de ser perfeito, né? Não tenho a pretensão de viver com contentamento e admito, me agrada assim ver quando os meus atos têm uma resposta positiva nos outros seres. Talvez porque eu acredite realmente que a interdependência é um fato, né? Como o próprio Thich Nhat Hanh ensina, né? Se a mão esquerda se fere, a mão direita não a culpa, ela vai lá e procura diminuir a dor. E aqui voltando então a esse professor que teve uma caminhada longa no Zen, que depois fez o gesto de disrobe, né? de deixar de ser monge, o Bernie Glassman dizia, se ele concebesse um objetivo da prática, era a consciência da unidade de toda a vida. Não a compreensão da unidade de toda a vida, mas a consciência absoluta de que existe uma unidade de toda a vida. E o meu primeiro professor no Zen, quando perguntava, fazia esse tipo de pergunta assim que não se faz para as pessoas, ele dizia assim, é assim, ó, se você entendeu, você não precisa de explicação. Se você não entendeu, eu não tenho como lhe explicar. Entendeu? A gente ficava olhando para ele assim com aquela cara de exposição de arte moderna, né? E dizia, aham, porque eu penso, pelo menos o que eu sinto assim, né? Eu já vi uma vida muito racionalista, como analista de sistemas, né? Realmente trabalhando numa área em que tudo tem que ter explicação e tudo tem que funcionar.
eu sinto que muitas vezes eu estou insistindo, né, naquela imagem cristã de colocar vinho novo em odres velhos. É um conceito, é uma forma de pensar, não de pensar não, é uma forma de ver a realidade que eu tento interpretar por uma mente racional discriminativa de um ser humano criado na cultura ocidental, cartesiana, discriminativa, reducionista. Mas, eventualmente, muito raramente, surge uma experiência disso que eu aprendi, o chamado conhecimento direto. Assim, não há dúvida, não tem nada a questionar. Né? Niose. Pronto, é como é. E isso eu acho que deveria, ou poderia ser um referencial para os nossos atos, assim, progressivamente, né? Ser como os votos. Os votos não são, no meu entender, o atingimento de nada, mas são uma declaração de que eu já sei para onde é que eu devo ir. Pronto. Não existe preocupação em ir rápido ou ao chegar a lugar nenhum. É o fato de viver pelos votos que me traz contentamento, o que quer que surja do cumprimento desses votos. Naturalmente, a prática me ajuda a cada dia, a cada momento, se possível, aprofundar a expressão desses votos. Mas daí a isso se tornar realidade, eu devo confessar que no meu caso ainda tem muito caminho pela frente, pelo menos. Não sei se isso responde a sua pergunta, assim, mas para mim é isso aí que funciona. Mais uma vez, perdão, Tokushi, eu cortei essa... Já 2 vezes levantou a mão ali. Gratidão pelo seu tempo, né? Sei que já é 1h14 da manhã e espero que não tenha que levantar cedo. Mas a leitura é sempre muito rica para mim. Quando eu leio aqui sozinho, eu tenho uma ideia. Quando eu ouço alguém ler, eu tenho outros insights. E quando a pessoa explica, há uma chuva de néctares aqui. É muito legal. Mas eu vou resumir a minha pergunta, mas antes eu queria dizer o seguinte. Eu cheguei no Aikido, Sensei, por conta do Aikido como um caminho espiritual. Eu não vi arte marcial nele. Eu li, o senhor já deve ter lido aquela obra Aikido em Harmonia com a Natureza, bela, do Saotome Sensei. E eu, na época, trabalhava na polícia ambiental, então eu sou policial também, né? E hoje eu estou na reserva, foi onde eu pude ficar um tempinho lá em Sojiji com o Shuei Sensei, que me acolheu muito bem, e enchi muito o saco de Joken-san na cozinha, em todas as coisas. Eles são muito amorosos, né? Ainda bem que eles não portavam kiyosako, senão eu apanhava muito deles. Mas, a cara dele, ele portava. Mas, por essa passagem, assim, junto à Polícia Ambiental, hoje eu trabalho com uma população aqui indígena em Santa Catarina, né? A gente dá uma assistência social, foi motivado, eu falo de Shuei e Joken-san, porque foi motivado por essa relação com eles que, na volta, eu decidi trabalhar com as populações indígenas. Porque, como a Raquel sempre reclama, a gente tem que fazer algo pelos outros e por nós mesmos. Toda vez que eu chego lá na aldeia, eles agradecem, e eu que digo, como o senhor falou, eu que agradeço vocês por me darem a oportunidade de ser um pouquinho melhor, porque senão eu não conseguiria fazer o que eu faço, que é de juntar pessoas e trazer isso daqui para vocês. Então, essa relação me transforma. Aí, falando em relação que me transforma, eu tive a oportunidade de conhecer na Colômbia um monge norte-americano que é da linhagem do Thai. E ele esteve no Vietnã. Em 67 ele saiu do Vietnã. E eu nasci em 67. E eu conversei com ele. E eu disse para ele, quando o senhor voltou do Vietnã, eu nasci. Ele respondeu, é porque eu sou uma pessoa muito velha agora. E aí, ele passou por grande angústia, virou andarilho nos Estados Unidos durante os 3, 4 anos que ele voltou, parecendo daquele filme do Rambo. E quando ele resolveu voltar para o Vietnã,
ele sentou com os monges vietnamitas. E ele disse, foi junto àqueles que eu quis matar que eu encontrei a paz. Isso tocou tão forte em mim, eu cheguei a chorar abraçado com ele, porque ele me acolheu e ele me disse, a sua dor é a minha dor. E aí eu estou fazendo isso, porque eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais dessa experiência em Auschwitz, que eu acho que é tão rica, e principalmente agora, quando a gente usa uma palavra tão forte aqui no Brasil, para se referir ao que a gente está passando pelo comandamento ou desmandamento que a gente está tendo aqui com a pandemia. Se o senhor pudesse falar um pouquinho mais sobre essa experiência em Auschwitz, eu agradeceria muito. Da minha parte, com alegria. Na verdade, assim, a primeira vez que eu fui foi motivado justamente por essa percepção do Bernie, né? Ele era de família judaica e ele disse que ele realmente não conseguia mais conviver com o medo daquela realidade. Isso para ele foi uma experiência transformadora e que ele transformou no ensinamento, que no Aikido se fala isso, né? Entrar no meio, né? Mirar o meio do furacão. E o que acontece, assim, brevemente? Quando se vai para um lugar como aquele, que é um museu ao céu aberto, não tem para onde fugir. E a gente procura fazer uma prática disciplinada, por respeito até o que aconteceu lá, a gente não come durante o dia, não se bebe água dentro dos campos, a gente faz a refeição fora do campo, né, uma sopa apenas, fora das cercas, mas a gente conhece toda a realidade que aconteceu lá. E desfaz algumas imagens também, né? Em relação à sua pergunta, eu creio que o grande aprendizado dos campos de extermínio é que não se deve desrespeitar a natureza. Na natureza, diversidade é riqueza. E os campos de concentração são monumentos ao desrespeito por medo à diversidade. Então, se começou com os intelectuais poloneses, depois se passou para a população judaica, os romos, né, os ciganos, homossexuais, deficientes físicos, e isso foi se encampando, não é? E essa característica do ser humano de poder ser movido tanto pelo medo quanto pelo acolhimento, ela deveria ser um ensinamento muito grande, nos dois lados, nos dois lados. E aqui eu já falo de antemão, não sei, pode ser que no nosso grupo tenha pessoas, enfim, ligadas a todos os lados, né, que não existem lados, mas, por exemplo, o que se vê hoje nos territórios ocupados, né, realmente é muito trágico o que está acontecendo essa semana entre israelenses e palestinos. Nós não aprendemos ainda como espécie, nós não fizemos esse aprendizado. Então, os retiros, eles têm sido, e a proposta é essa, um mergulho na potencialidade de nós exercermos todos os papéis. Vítimas ou perpetradores, dependendo do que as nossas circunstâncias proporcionaram. E isso, às vezes, é muito difícil. Eu já fui, inclusive, assim, agredido, né, verbalmente por dizer isso, mas se eu tivesse tido as mesmas causas e condições, a mesma família, a mesma influência cultural, eu poderia ter sido um oficial nazista. Por motivos óbvios, né? Aquela realidade construiu uma visão que deu origem às ações que eu tive. E atuando como oficiante, então, é muito mais forte, porque aí a gente deve, nos locais, né, no muro de execuções, por exemplo, nas câmaras de gás, fazer cerimônias, né? E uma das cerimônias que se faz lá é os portais do Doce Néctar, né, o Canromon. Eu realmente sou uma pessoa muito racionalista, assim, mas realmente algo se move quando a gente realmente invoca essas memórias e diz que quer conectar com elas, quer realmente vivenciar o que é isso, né? Que fantasmas famintos que estão vivos dentro de mim, que podem, por algum motivo, me levar a praticar alguns atos em relação a outros seres humanos, que têm o mesmo respeito, merecem o mesmo respeito que eu.
E o que há pouco foi falado pela Raquel Chiorro, que eu acho muito apropriado nesse momento, outro dia até uma pessoa do nosso grupo de estudo me deu ensinamento, uma menina assim, muito jovem, que participou com a gente do Retiro de Rua no Rio. Quando eu já não uso essa expressão, né, dos privilégios. Nós não temos privilégios. Nós que estamos aqui, que temos saúde, educação, família, acesso, enfim, aos elementos que tornam a vida humana digna. Privilégios têm aquelas pessoas, aqueles grupos que dominam 80% da riqueza do mundo, num mundo que tem quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Então, eu acredito que a nossa prática socialmente engajada, pelo menos a minha prática como budista, não é de eleger inimigos, mas é de fazer movimentos que proporcionem o mínimo de dignidade para todos os seres humanos nesse planeta. E isso, no que me diz respeito, começa por não ser um perpetrador de violências, na medida do possível. No meu caso, a prática que eu faço, porque é uma paixão que eu tenho na vida, é o estilo de vida. Que estilo de vida eu tenho? O quanto me basta? Aonde estão as minhas fomes? Olhando de uma forma muito simples, que eu trabalho com esse aspecto no Gaia, por que eu preciso consumir tantas coisas? Isso simboliza o quê? O que me falta que eu procuro compensar com elementos externos? E qual é o impacto disso no planeta? O meu estilo de alimentação, de vestimenta, de transporte, de habitação, de fala, o que isso proporciona como um elemento, como um padrão de comportamento que pode gerar um pequeno campo de extermínio no local onde eu vivo? Não só o extermínio de pessoas ou de seres, mas às vezes o extermínio de ideias, de esperanças, né, de conceitos. E aí nós vamos chegar até o que a sua ação auspiciosa faz, até de populações inteiras que por serem ágrafas ou por não serem civilizadas dentro do meu conceito de civilização, não merecem ter a dignidade que eu mesmo tenho, porque elas não têm os mesmos hábitos que eu tenho. Ora, isso eu comento muito com os meus amigos aqui. Por exemplo, quando os europeus chegaram no Japão, eles eram bárbaros, no sentido dos hábitos, né, dos hábitos sociais. E, no entanto, hoje o modelo eurocêntrico é a referência de civilização no mundo. Convenhamos, a África já foi muito mais avançada, muito mais desenvolvida do que todo o resto do mundo. Então, para mim, os campos eles são como que o ápice de uma demonstração do que é possível. Inclusive, um professor que eu tive no Brasil dizia isso, Roberto Crema. Auschwitz e Birkenau demonstraram do que nós somos capazes. Hiroshima e Nagasaki demonstraram que é possível. Então, esses dois exemplos extremos deveriam ser alertas para o que nós, seres humanos, podemos fazer quando estamos sob os mesmos condicionamentos culturais ou ilusões culturais, né? E isso foi uma grande experiência, que depois de participar do primeiro retiro de Auschwitz, pouco tempo depois, 2 anos depois, eu liderei um retiro em Bremen. E pelo fato de a gente estar nas ruas, quando a gente está nas ruas, a gente fica totalmente desapegado de tudo. A gente consegue ir para o Documentação Centro, né, para o museu do Terceiro Reich. E é incrível assim ver o que em 8 anos se produziu numa sociedade considerada civilizada, por um processo de doutrinação muito primário. Então, em suma, perdoe-me me alongar no conceito, eu acho que esse momento está nos chamando a uma reflexão. Nós queremos repetir esse tipo de evento trágico na nossa sociedade, ainda que em menor escala? Eu acredito que nós não devemos. E o antídoto para isso é realmente eu sair da minha bolha de aceitação e dialogar com o diferente, dentro desse ensinamento do Thich Nhat Hanh, né, de um olhar amoroso que compreende a circunstância do outro. E aqui eu já faço a ressalva: respeitar não é concordar. Eu discordo radicalmente do que hoje acontece no Brasil e na maior parte do mundo. Mas eu respeito porque eu compreendo, né, a solidão, a tristeza, o desespero existencial dessas pessoas. Eu tenho mérito, agora acho que o Shuei-san falou isso, amanhã às 6 horas eu estou sentado na almofada, que bom. Tem um lugar tranquilo, que não tem insegurança, né? Tenho professores que me dão matéria para nutrir esse aspecto da minha vida. Mas e quem não tem isso? Quem não confia em ninguém? Quem não tem nem condição de saber que o afeto é genuíno?
que tragédia, que coisa, que tristeza brutal para a existência do ser humano. Então, eu conheço Auschwitz-Birkenau apenas, né? Aquilo lá é um monumento do horror que a incompreensão humana em relação a outras realidades pode produzir. E no meu, assim, no que me diz respeito, porque hoje eu atuo com esses estudos das novas economias, o que esse endeusamento da economia como uma ciência dominante pode gerar um povo. E aí você diz, veja, eles, e aí você elege quem são eles, vão nos tornar miseráveis. E hoje nós vemos uma sociedade que é um desaforo maior você dizer para alguém que é miserável do que dizer que a pessoa não tem caráter, né? Ela pode não ter caráter, mas se ela é bem-sucedida, pô, esperto. Não. Isso eu acho que é um ponto, assim. O que hoje tem valor na sociedade? Normalmente é o que tem preço alto. Só que o que tem valor não tem preço, né? É como que foi falado aqui, né? A vivência do Dharma, ela realmente é o grande portal. Mas muitas vezes, eu diria que quase sempre, ela vai exigir que nós façamos opções abster-se. Normalmente é um não fazer, é um não ter, é um não ser. E isso é uma grande... assim, é um desafio muito pessoal, que eu acho que não pode ser proposto para ninguém, não pode ser imposto, ele pode ser proposto, convidado, e cada um de nós vai ter que fazer essa opção. Então, perdoe-me alongar a resposta, mas é uma experiência muito profunda, tem muitos aspectos, especialmente pelos personagens que a gente vê lá representados, né, nos dois extremos do espectro. E, no meu entender, é uma metáfora assim, de até onde eu, como ser humano, posso ir se colocado sob determinadas causas e condições. Muito obrigado, Corro-san. Muito obrigado por suas palavras, por sua generosidade de tempo, por sua dedicação ao caminho. Não tenho como agradecer. É sempre um prazer tê-lo conosco. Nós já nos alongamos no tempo, aí já é bem tarde, desculpe por isso. Você é sempre bem-vindo, sempre que quiser esteja aqui. Abraços e lembranças à sua senhora. E muito obrigado a todos por terem participado hoje. É sempre bom, eu sempre gosto de lembrar algo que... Um dos maiores ensinamentos que eu já recebi de Saikawa Roshi, né, que é o meu Shisho, o meu mestre de transmissão do Dharma, né, e é um ensinamento que eu gosto de repetir para as pessoas, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu repito, né. Então, quando o Corro-san ele veio ao Japão para fazer o Hossen dele, para fazer a batalha do Dharma dele, né, eu repeti esse ensinamento para ele, né, e que é algo que me motiva, né, que é algo que me dá movimento, né. Logo que terminou a minha cerimônia de ordenação monástica, isso há alguns anos atrás, 10 anos atrás, talvez. 10 anos atrás. Logo que terminou a cerimônia de ordenação, o meu professor me puxou num canto assim e falou, né, assim, de uma forma muito contundente, assim, muito séria, né. Talvez tenha sido o momento que eu vi ele mais sério assim comigo, sabe? E penetrante, né? Quando aquele olhar penetrante que entra em você, né? Que te atravessa, né? Como dizem. Ele falou: a partir de hoje, você é um servo do mundo. Quando nós tomamos os votos monásticos, né? Quando nós tomamos não só os votos, né? Quando nós decidimos nos tornar budistas, de fato, o que nós decidimos? Por que nós decidimos ser budistas, né? Por que nós decidimos praticar o Dharma, o ensinamento de Buda, né? Para que isso, né? Lembrando, o primeiro grande ensinamento, né, é que o sofrimento existe, de fato,
Essa é a primeira verdade. O sofrimento existe, né? E o que fazer? Depois que você entende que o sofrimento existe, o que de fato você pode fazer para que seja aplacado esse sofrimento, né? De fato, você pode ser um servo. De fato, você pode praticar o bem. De fato, você deve deixar de praticar o mal para ajudar a todos os seres. Todos os seres. Sejamos servos do mundo. Muito obrigado, Corro-san, por ser um servo do mundo. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos juntos nos tornar o caminho iluminado. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo. Oferecemos a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas. Oferecemos a Mahaprajna Paramita, a grande paramita da sabedoria completa. Muito obrigado e boa noite a todos no Brasil. Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem de todos, mantenham o distanciamento social, usem máscara e aos que puderem e já estiverem no período, tomem a vacina e mantenham os cuidados. Muito obrigado a todos. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite, Corro-san. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Badiberti. Obrigado, Corro-san. Lembranças para Dayen-san.